Moisés e a sarça ardente. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horeb. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio da sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus disse: Não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, acrescentou, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. Êxodo 3, 1-6. O texto nos diz que a sarça de humanidade, cheia de pensamentos espinhosos, é o coração, onde a presença de Deus se manifesta, mas ela arde sem se consumir. Numa linguagem contemporânea, poderíamos dizer que o self se manifesta no ego sem o destruir, ou seja, a presença de Deus no ser humano não destrói a humanidade, mas a ilumina por dentro. Esse é um ensinamento importante. O divino não destrói o humano, mas o torna mais humano. A presença de Deus não destrói o ego, mas o abre. A lagarta se transforma em borboleta. A presença do anjo nos recorda que o ego, o corpo, a forma na qual estamos não são maus nem ruins. É no coração da sarça, cheia de espinhos, que podemos acolher a luz. Essa luz não destrói os nossos limites, mas os abre à presença infinita. O infinito não é contra os limites. O infinito ilumina os limites. Trata-se, portanto, de aceitar a nossa humanidade. É nessa humanidade, no nosso pequeno eu sou, que o grande eu sou pode se revelar. É o que nos é dito na continuação do texto do Êxodo. Início da citação. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu Deus. E eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre essa montanha. Moisés disse a Deus: Quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é seu nome? Fim da citação. É junto da sarça que ele recebe a resposta, ou seja, no próprio coração de sua humanidade e dos seus limites. Início da citação. Deus respondeu a Moisés: Eu sou aquele que eu sou. E continua: Eis como responderá aos israelitas: Aquele que se chama Eu sou, envia-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés: Assim falarás aos israelitas: É Jeová, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, quem me envia junto de vós. Este é o meu nome para sempre, e é assim que me chamarão de geração em geração. Êxodo 3, 10-15. Fim da citação. Portanto, o sentido do nome divino, do nome indizível, que se pronuncia no sopro, é Eu sou. Eu sou contigo. E o anjo é aquele que nos recorda a presença do Eu sou, em nós, na sarça da nossa humanidade. Mais à frente, nos é dito que o meu anjo seguirá à tua frente. Isso significa que o anjo é quem abre o nosso caminho e por isso é importante invocar o anjo quando estamos no impasse, quando temos a impressão de que não conseguimos avançar, e lembrarmos dessas palavras: o anjo da vida vai à nossa frente.
É Ele quem nos abre o caminho, mesmo quando não temos nenhuma vontade de avançar. Aqui deparamos com a história do profeta Elias quando foge daqueles que o perseguem. O anjo nos diz que todos os nossos desvios e todos os nossos impasses fazem parte do caminho. São os nossos erros que nos conduzem à verdade, mas o erro não é a mentira. Este é um ponto sobre o qual o anjo insiste. Os nossos erros fazem parte do caminho, mas a mentira desvia-nos do caminho. Não devemos mentir para nós mesmos. Temos que ser verdadeiros para conosco. Jesus nunca disse, eu tenho a verdade, mas eu sou a verdade. Quanto mais avançamos no caminho, tanto menos verdades temos a impor aos outros. Se Jesus tivesse dito, eu tenho a verdade, haveria aqueles que teriam a verdade e aqueles que não teriam a verdade. Podemos imaginar todas as guerras que poderiam ter surgido em consequência dessas palavras. Não se trata de possuir a verdade, mas de ser verdadeiro, de não mentirmos para nós mesmos. Entre duas pessoas que possuem a verdade e a minha verdade não é a tua verdade, acontece uma guerra. Entre duas pessoas que são verdadeiras não existe guerra nenhuma, há uma escuta. Isso é importante para o encontro das religiões. Se uma das religiões pretende possuir a verdade, não pode senão provocar guerras e conflitos. Se, pelo contrário, uma religião nos ajuda a sermos verdadeiros, não surgirão conflitos. Uma vez perguntei ao Dalai Lama, para você, qual é a melhor religião? Eu pensava que ele ia me responder, a melhor religião é o budismo. Mas ele respondeu, a melhor religião é aquela que nos faz melhores. É uma resposta digna do anjo. A melhor religião para cada um de nós é aquela que faz de nós pessoas mais verdadeiras. Nós não possuímos a verdade, nós temos cada vez menos verdades, mas podemos nos tornar cada vez mais verdadeiros, nos aproximarmos o mais possível daquilo que consideramos ser a verdade, uma verdade que nos transforma, que nos torna melhores. O livro Diálogo com os Anjos insiste muito sobre esse poder da transformação. Uma verdade que seja apenas um dogma, que não transforme o coração do homem, não torne mais verdadeiro, não serve para nada. Será que os ensinamentos que recebemos na nossa igreja, na nossa comunidade ou na nossa associação nos tornam mais inteligentes? Intellegere significa ler por dentro dos acontecimentos. Ser inteligente não é repetir aquilo que nos foi dito e apresentado como verdadeiro, mas é despertar em nós uma vigilância. O Evangelho nos diz: a verdade vos libertará. A palavra verdade, em grego aletheia, literalmente significa sair da letargia, estar desperto. As palavras do Evangelho deveriam ser traduzidas de uma forma mais literária. A vigilância vos libertará. Permanecei vigilantes em todas as circunstâncias. Isso é a própria fonte da liberdade, a condição para não sermos um objeto, mas sujeitos das circunstâncias. Essa também é uma das mensagens do anjo. No entanto, essa vigilância não quer saber por quê. Ela observa aquilo que é, sem perguntar pelo porquê. No Diálogo com os Anjos está escrito: assim risca essa palavra porquê. Eu nunca te responderei a pergunta porquê. Nunca mais pronuncies a palavra porquê, mas cumpre sempre a tua tarefa sem porquês. Esse sem porquês também encontraremos em Ângelus Silesius, grande místico da linhagem do mestre Eckhart. Ele tem essa bela expressão: a rosa floresce porque ela floresce sem porquê. Ângelus Silesius nos diz que a tarefa do homem é a de florescer sem porquê. A flor não se pergunta a si própria se o seu perfume vai ser respirado por alguém que seja digno dela. Ela dá o seu perfume simplesmente, e desse modo cumpre sua tarefa, sua missão. A missão do ser humano também é de dar o seu perfume, amar sem porquê, aprender a amar sem motivo, sem justificativa.
Nunca nos cansamos de encontrar justificações, mas o anjo nos convida a fazer as coisas porque desejamos fazê-las. A justificativa é o dom que está em nós, a vida que deseja se dar em nós, que não procura uma finalidade especial. É uma maneira de viver que não é assim tão evidente à primeira vista. Quando perguntarmos a alguém por que gosta de nós e essa pessoa nos responde dando suas razões, porque você é bonita, porque você é inteligente, podemos perceber que esse amor é frágil. Será que essa pessoa ainda vai gostar de nós se não formos mais bonitos ou inteligentes? Quando o verdadeiro amor nos faz dizer eu te amo porque você é você e eu não sei porquê, nesse momento tocamos em algo gratuito em nós, que não tem porquê. Viver sem porquê é fazer a experiência da graça, fazer as coisas graciosamente. As palavras graça e gratuito têm a mesma etimologia. Há pessoas que são muito bonitas, mas que não têm graça nenhuma. Há pessoas que não o são, mas têm muita graça. A graça é a beleza que se dá, a rosa que floresce sem porquê, floresce por florescer. Às vezes é importante saber ser feliz sem porquê, oferecer à humanidade um momento de felicidade sem qualquer razão. É dessa alegria que o anjo falava frequentemente. É o ar do mundo novo, ou seja, o ar da gratuidade. Mais uma vez, isso é algo que não se encontra no mundo. No mundo tudo se compra, tudo se paga. O que é que não se compra, o que é que não se paga? Talvez seja aquilo que há de mais precioso. E o anjo nos chama para o sentido dessa realidade, descobrir em nós esse tesouro que não se pode comprar nem vender. Essa presença sem porquê, esse dom da vida para além de todas as explicações que possamos dar. Mestre Eckhart dirá que o mundo existe sem porquê, que ele existe como uma manifestação da presença do ser. Por vezes acontece sentirmos isso mesmo interiormente. Nessas ocasiões, nos aproximamos daquilo que é o nome divino. Eu sou porque eu sou. Eu não sei quem eu sou, mas eu sou sem porquê. Esse é um momento de graça, de gratuidade, em que o obstáculo se transforma. Não há um desejo de sucesso, mas simplesmente uma adesão àquilo que é. Através dessa adesão àquilo que é tudo se transforma, até a própria morte. Através dessa adesão àquilo que é, tudo se transforma, até a própria morte. No diálogo com os anjos, a certa altura, Joseph, uma das personagens do livro, estava na iminência de perder o pai e pede ao anjo que ele lhe fale sobre a morte. O anjo responde: Tu fazes uma pergunta sobre algo que não existe, mas eu te respondo mesmo assim. Aquilo que embaixo é visto como sendo morte, visto de cima é vida. Tu também estás morto e vives eternamente. Existe em nós algo que vive e algo que morre. Desde o dia em que nascemos, começamos a morrer. Aquilo que o anjo pede a Joseph é que descubra o que está vivo nele, o que está para além do nascimento e da morte. Opomos muitas vezes a vida à morte, mas o anjo nos diz que a vida não tem contrário. O contrário do nascimento é a morte. O contrário da morte é o nascimento, mas os dois estão ligados. Citação: Há células que morrem e outras que nascem. Não é a morte que é má, mas a tarefa não cumprida. O fruto, quando está maduro, cai por si só. O fruto que cai está maduro e, portanto, está bom. Fim de citação. Tudo se transforma, mas há em nós alguma coisa que se situa além do nascimento e da morte. E devemos despertar para essa realidade. Há a vida que eu tenho e que nem sempre terei, e há a vida que eu sou sempre. Se falamos de vida eterna, devemos precisar que ela não é a vida após a morte. Se é eterna, ela o é antes, durante e depois da morte. Jesus dirá: Aquele que crê em Eu Sou conhece a vida eterna. Aquele que adere ao Eu Sou, que está nele, já se encontra na vida eterna. A vida eterna é a dimensão de eternidade que está no próprio coração de nossa vida que a habita.
Mas como podemos fazer essa experiência? O lugar para onde vamos quando morremos é aquele para onde vamos no final de cada expiração. O momento da nossa morte é aquele em que inspiraremos mais profundamente e não voltaremos a inspirar nessa dimensão. É por isso que é interessante explorar esse espaço entre a inspiração e a expiração, esse espaço no final da expiração. Esse espaço é um momento não mental, um momento de puro silêncio. Esse espaço é um momento não mental, um momento de puro silêncio. E é aí que devemos descobrir a presença do Eu Sou. O lugar para onde iremos no momento da nossa morte é um lugar onde já nos encontramos. Um dia perguntaram a Ramana Maharishi: para onde você vai quando morrer? Ele respondeu: vou para onde eu tenho estado desde sempre, para onde eu sou desde sempre. É uma resposta interessante e até seria possível estabelecer uma relação entre certas palavras do livro Diálogo com os Anjos e as sábias palavras de Ramana Maharshi. Morrer é regressar a um país que nunca chegamos a deixar. É o que diz o anjo a Joseph: o teu pai vai para onde sempre esteve. No segredo do eu ser, no segredo do seu ser, no segredo da sua vida que chamamos de vida eterna. Talvez para nós isso não passe de palavras, mas quaisquer que sejam as nossas crenças, todos faremos essa experiência no momento da morte. Aquilo que todas as grandes tradições chamam de iniciação é morrer antes de morrer, ou seja, despertar antes de morrer para essa dimensão de vida eterna. É por isso que o Evangelho de Filipe é bem explícito ao dizer que Jesus já tinha ressuscitado antes de morrer. Ele estava desperto para essa dimensão de vida eterna. Como ele diz a Maria e a Marta: aquele que crê em Eu Sou já se encontra na vida eterna. Não é só o fim dos tempos, não é só o momento da sua morte que você poderá saborear a essência da vida, mas é no próprio coração da sua vida mortal. Nesse momento podemos nos libertar do medo da morte. E o que é a morte? É a morte do medo da morte. É a perda de nossos limites, a abertura do nosso ser ao ser infinito que já está presente. O sinal que descemos até as profundezas do ser é quando já não temos mais medo da morte. Esse é um dos sinais da presença do anjo em nós. O medo da morte desaparece, já não temos medo de ter medo. Enquanto estivermos nos nossos limites, teremos sempre um pouco desse medo. Isso faz parte do nosso ego, do nosso pequeno eu que desperta para uma luz maior. Mais algumas palavras do anjo que podem nos ajudar no nosso caminho, como ajudaram Gita, Hannah, Joseph e Lily a enfrentar a morte. Citação: a pureza significa que tudo está no seu lugar. Nada é impuro em si mesmo, mas às vezes as coisas não estão no lugar que lhes é próprio. Fim de citação. A importância de encontrarmos nosso lugar no mundo, na nossa família. Sabemos que isso nem sempre é fácil. Qual é o meu lugar? É a mesma coisa de perguntar qual é a minha tarefa. Qual é o modo único em que o amor se encarna em mim? É importante nos lembrar que somos todos filhos únicos. Cada um de nós é um modo único de encarnar o amor. Uns amam com as mãos, com seus cuidados. Outros amam mais com as orações, com a intercessão. Não se deve comparar uns aos outros. O que eu posso fazer que mais ninguém pode fazer no meu lugar? Qual é a minha forma própria de amar? Qual é a minha maneira de ser inteligente? Cada qual é inteligente à sua maneira, mas se trata de encarnar o modo que nos é próprio, e então estaremos no nosso lugar e cumpriremos nossa tarefa. Dissemos várias vezes que nosso lugar é sobre a terra, debaixo do céu e no sopro. Se nos encontrarmos nessa consciência do eixo, se, quando fizermos alguma coisa, estivermos bem enraizados na matéria e ao mesmo tempo abertos à dimensão da luz,
Se o nosso sopro é consciente e se o ajustarmos ao ato que praticamos, então sentiremos que estamos em nosso lugar. O anjo nos diz que tudo o que fizermos desse modo é puro. Às vezes as pessoas perguntam: qual será a atitude certa nessa ou naquela situação? Não há atitudes certas, não há senão atitudes que se acertam. Aquilo que em determinada ocasião é certo não é certo em outra. Por exemplo, quando acompanhamos alguém que está na fase terminal da vida, uma palavra que foi certa para essa pessoa pode não ser para outra. De modo idêntico com os nossos filhos, a atitude que foi certa para um pode não ser certa para outro. Não há atitudes certas, há atitudes que se acertam. Estar no seu lugar é estar e ser no presente. Este é também um ensinamento importante do anjo: viver no presente. Na maior parte do tempo estamos em nossos remorsos ou projetos. Trata-se de estar no segredo do presente e esta é, na verdade, uma grande prática. Quando atravessamos uma dificuldade, temos precisamente a força necessária para atravessarmos a provação presente. No entanto, se começarmos a pensar no que vai acontecer mais tarde, corremos o risco de ficar submersos. Trata-se de viver cada uma das coisas no presente, pois a força nos será dada no presente. É claro que somos convidados a aprofundar essas respostas do anjo e a meditarmos este belo livro que nos foi dado na nossa época, como fonte de esclarecimento e que nos convida a olhar para o acontecimento com um novo olhar. O anjo diz: o maior dom que ele nos deu é que nós possamos dar. É dessa maneira que nós nos transformamos e que somos ele. Recebemos a capacidade de dar e, através desse poder do dom que está em nós, é a própria vida daquele que se atualiza. Toda erva dá o seu fruto, todo o ser dá, essa é a lei. Todos são obrigados a isso. Nós somos livres de o fazer. Nós damos livremente. De novo, a referência à parte que nos cabe, à nossa abertura, à nossa escuta, à nossa atenção para com aquele que se quer dar através de nós. De que forma a vida poderia se dar em nós? De que forma única? Qual é a forma que a vida quer tomar em mim para se dar? Qual é o meu modo de amar? Qual é o meu modo de ser inteligente? Qual é a minha tarefa? Qual é o meu objetivo, o meu fim? Talvez seja o momento de ficar à escuta e de deixar que o anjo nos inspire, não só agora nesse instante, mas sabendo que esse instante pode ser decisivo. Não se trata de prever as coisas, mas de tomar a decisão de estarmos vigilantes e atentos. Ao desenvolver em nós essa qualidade de atenção, seremos apenas um com a vida e também poderemos encontrar essa vida em nosso sopro. Ela não está longe de cada um de nós. Ela respira nas profundezas do nosso ser. Ela está presente na nossa expiração, no silêncio presente no fundo de nossa expiração. Deixar vir a inspiração, como um presente, como o próprio dom que a vida nos dá, de existirmos e de estarmos aqui. Deixar passar aquilo que passa, permanecer com aquilo que permanece. Podemos também oferecer um momento de silêncio e de paz a toda a humanidade e à Terra. Sabemos que todas as coisas estão interligadas. Não são apenas os anjos que o dizem, mas também os cientistas. O silêncio em nós é aquilo que é capaz de acolher todos os barulhos sem se perturbar. O espaço não é picado pelos mosquitos. Sentir esse espaço que acolhe tudo o que é, que escuta tudo o que é, sem se opor, sem se apegar. Voltar à consciência do nome no coração do sopro, a consciência da presença do ser que é, no coração do nome. Observar sem julgar as nossas impaciências, relaxar as nossas tensões, ser apenas um com a vida que é dada nesse instante, receber e dar, inspirar e expirar, permanecer nesse movimento da vida que se recebe e que se dá, deixar ser aquele que é,
aquele que ama, aquele que procura verdejar e florir em nós, sem porquê. Se em nós houver um pouco de paz, existirá um lugar no mundo onde a paz existe. Se em nós houver um pouco de alegria, existirá um pouco de alegria no mundo. Acolher com gratidão o dom da vida, para o nosso bem-estar e o bem-estar de todos.